pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar de uma reação que é bastante conhecida, que é o camaleão químico. É uma reação de oxirredução do permanganato de potássio e aí a gente vai fazer em meio ácido e meio básico e eu vou explicar aí as reações envolvidas no processo. Vamos dar uma olhada? Vamos começar preparando a solução de permanganato de potássio. Pode ser um comprimidinho que a gente compra na farmácia, tritura e dissolve em água. Nós temos 5 tubos de ensaio. Vamos colocar uma amostra de permanganato de potássio em cada tubo. O tubo 1 vai ser o nosso controle. No tubo 2, nós vamos começar adicionando 5 gotas de hidróxido de sódio, 1 mol por litro. E agora uma pequena porção de sulfito de sódio. No tubo 3, nós vamos adicionar uma pequena porção de sulfato de manganês. No tubo 4, 2 gotas de ácido sulfúrico. Seguido de uma pequena porção de sulfato de manganês. Então, nós já temos verde, marrom e o vermelho no tubo 4. No tubo 5, 2 gotas de ácido sulfúrico. E uma pequena porção de sulfito de sódio. Após alguns minutos, os tubos 2, 3 e 4 formam um precipitado marrom. Então, essa reação ela é conhecida como camaleão químico porque a gente observa que conforme você vai adicionando ali os reagentes, a cor da substância vai mudando, violeta, verde, marrom, vermelho e incolor. Por que que muda? Porque o número de oxidação do manganês muda, né? Então, lá no primeiro tubo, o número de oxidação do manganês é mais 7, é a cor característica do permanganato de potássio. Aí ela muda para verde, porque vai formar o manganato, cujo número de oxidação do manganês aí é mais 6. Então, ocorre uma redução, né? O terceiro tubo, quando você adiciona ali os reagentes, vai formar o dióxido de manganês, cujo número de oxidação é mais 4, e confere a cor marrom para essa substância. O vermelho é característico do Mn2O3, e aí o manganês tem número de oxidação mais 3. E o último tubo fica incolor, porque o permanganato de potássio, que era violeta, vai passar a manganês 2+. Então, com esse NOx 2+, ele tem a cor incolor. Então, é por isso que essa reação é conhecida como camaleão químico, porque ocorre a mudança de cor aí do reagente, dependendo do número de oxidação que vai se formar do manganês.
Em cada tubo de ensaio, nós colocamos uma amostra de permanganato de potássio. E ele é violeta porque o número de oxidação do manganês é 7. Então, veja, ó, o NOx do manganês é mais 1, do oxigênio, menos 2, ó, vezes 4, menos 8. Aí a gente tem que somar o NOx do potássio com o do manganês, e essa soma junto com o oxigênio tem que dar 0, né? Então, para dar 0 aqui tem que ser mais 7, tá vendo? Então, assim que a gente calcula o NOx. Lá no tubo 2, nós tínhamos a amostra, né, violeta do permanganato de potássio, e quando a gente colocou em meio básico e uma amostra de sulfeto de sódio, então a coloração mudou para verde. Por quê? Porque o NOx mudou de mais 7 para mais 6. Então, o permanganato de potássio, cujo número de oxidação era mais 7, ele foi aqui para mais 6. Então, ó, como é que a gente calcula? Ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, aqui, ó, o manganês é o nosso X. Só que agora, a soma aqui tem que dar menos 2, porque a gente tá falando aí do manganato, né? Então, esse X aí vai dar mais 6. Então, veja, como houve uma redução, ó, diminuiu o NOx, então, o permanganato de potássio, ele é o nosso agente oxidante, tá? E olha o que aconteceu com o sulfito. Ele vai de carga, ó, vamos calcular aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Como a soma aqui tem que dar mais, menos 2, então esse enxofre aqui, que é o nosso X, é mais 4. Ó. Ele vai de mais 4 aqui para sulfato, que vai ser, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Como a soma tem que dar menos 2, então ele tem que ser mais 6. Então, ele está aumentando o NOx, ó. Ele sofre oxidação. Então, o sulfito é o nosso agente redutor. Ele é que está provocando a redução lá do permanganato. E esse processo de redução é um processo espontâneo. Você viu que a gente colocou lá a amostrinha de sulfito de sódio em meio básico, em meio de NaOH, e a reação já aconteceu. Por quê? Porque o potencial de redução é positivo, ó, tá vendo? Então, é uma reação que ocorre muito rapidamente e espontaneamente, porque o potencial de redução dela é positivo. No tubo 3, nós colocamos uma amostra de sulfato de manganês para realizar a reação de redução. Então, a amostra era inicialmente violeta e foi para marrom. Então, por que que ficou marrom? Porque formou dióxido de manganês. E se você calcular o número de oxidação do manganês aqui, ó, ele vai ser mais 4. Menos 2 do oxigênio vezes 2, menos 4. Como a soma tem que dar 0, então o número de oxidação aqui do manganês é mais 4, tá? Então, veja, ó, a redução vai ser do permanganato de potássio, cujo manganês vai de mais 7 para mais 4 no dióxido de manganês, tá? Quem sofre oxidação é o manganês do sulfato de manganês, porque nós colocamos lá esse sulfato, ó, então esse manganês aqui do sulfato, ele é mais 2. Como ele está se ligando aí ao sulfato que é menos 2, tá vendo? Ó, lembra? Cargas iguais a gente cancela. Então, o NOx do manganês ali no sulfato é mais 2. Então, ele está indo de mais 2 para mais 4 no dióxido de manganês. Então, está aumentando o NOx, ele sofre oxidação. Então, ele vai ser o nosso agente redutor. Ele, sulfato de manganês, é que provoca a redução do permanganato de potássio, tá? Para acertar aqui o número de elétrons envolvidos na reação, então eu multipliquei aqui a primeira por 2, multipliquei a segunda por 3, ó. Então, nós vamos ter aqui, depois que a gente acertou, o número de elétrons aí vai dar 6, tá? E aí, você somando as duas reações, você vai achar a reação global, tá? Como que a gente calcula essa diferença de potencial? Você faz o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, dá aproximadamente aí meio volt, mostrando que essa reação também é espontânea.
Ó, lá no tubo 4, aí nós já fizemos a reação em meio ácido, tá? Então, nós utilizamos ácido sulfúrico e sulfato de manganês. Então, a reação, ela mudou lá de violeta para vermelho. E você deve ter percebido no experimento que essa reação, ela foi um pouquinho mais demorada do que as demais. Então, vamos ver por quê. Então, a reação de redução foi a redução do permanganato, né, que foi de mais 7, para manganês mais 2, tá? Aí, como nós colocamos aqui o sulfato de manganês, esse manganês mais 2, ele vai oxidar de mais 2 para mais 3. Então, esse manganês mais 3 aí que tem a cor vermelha. Aqui eu multipliquei por 1 e multipliquei por 5 para acertar os elétrons envolvidos na reação total, tá vendo? Aí, quando você soma, você vai achar a reação global. Aí, nós temos aqui a diferença de potencial, que é 0,0345. Nós calculamos fazendo aqui, ó, o potencial de redução maior menos o menor, tá? Então, por que essa reação é mais difícil? Porque a diferença de potencial, ela não é tão grande, tá vendo? É positivo, mas é um valor pequeno. Então, isso faz com que essa reação seja espontânea, mas não é tão rápida de acontecer assim. Ela é um pouquinho mais demorada para acontecer. Ó, então veja lá, no tubo 5 nós usamos o sulfito de sódio em meio ácido, tá? Aí a gente observou que a mudança de cor foi de violeta para incolor. Então, a redução quem está sofrendo é o permanganato, que ele vai lá do manganês de inox mais 7 para manganês mais 2, que é o incolor, tá? Então, você tem aqui, ó, o potencial de redução dele. A oxidação, quem está sofrendo é o sulfito que está em meio ácido. Então, o número de oxidação aqui do enxofre vai de mais 4 para mais 6, tá? Então, o sulfito aqui, ó, ele vai ser o nosso agente redutor. Ele vai provocar a redução do permanganato. E aí, você tem aqui também o potencial de redução. Por que acontece a redução do permanganato para manganês 2? Porque olha que o potencial de redução do permanganato é muito maior do que o potencial de redução do sulfito em meio ácido, né? Então, por isso que ocorre a redução do permanganato. Para você calcular a diferença de potencial aí, então é só você fazer o potencial maior menos o potencial menor, dando aí o valor de 1,307, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula? Entenderam? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para a gente poder discutir um pouco mais. E se você tiver dúvidas para calcular o número de oxidação das espécies, eu vou deixar aqui nos cards algumas aulas que tem os métodos, tem as regrinhas, tem exercícios, e aí qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que eu te ajudo um pouquinho mais, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!